Vamos ficar de pé para orarmos a Deus. Santo Deus e nosso Pai, agradecidos te somos neste lugar, nesta noite, aqui reunidos, o teu povo, Senhor, os que confessam o teu nome, para te adorar, para te bendizer, viemos aqui, Senhor, para engrandecer a ti, para, meu Deus, contemplar a beleza da tua santidade. Pedimos-te, ó Deus, que teu Espírito Santo encontre entre nós o ambiente favorável, a sua ação, a manifestação do seu grande poder. Sela a tua palavra em nosso coração, que o Senhor possa enviá-la viva e poderosa para santificar, para transformar as nossas vidas. Coloca-nos no centro da tua vontade, habilita-nos a uma vida de vitória contra o pecado e o mal, Senhor. Nós te pedimos tudo isso e te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. (442) da harpa cristã. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei
toda dor, por Deus livre serei. 339. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. Meu Senhor, tu és meu guia, dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande, imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. Ó Deus amado e santo, recebe nosso culto, nossa adoração, nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Supre o que nos falta, Senhor. Chama-nos a Ti por inteiro, Senhor.
Que o Senhor possa se apoderar de todo o nosso ser, que o Senhor possa fazer com que nossas vidas exaltem, glorifiquem o Teu nome. Nós te pedimos isso, Senhor. Recebe também os dízimos, as ofertas que trouxemos à Tua casa como parte do culto que a Ti elevamos nessa noite. Nós rogamos isso gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofilácios. À minha direita, dízimos e ofertas para a congregação. À minha esquerda, ofertas e mantimentos para os necessitados. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Amar somente a Ti. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. A noiva é a igreja, e o noivo é Jesus. Sim, o noivo é Jesus. A noiva é a igreja, e o noivo é Jesus. Sim, o noivo é Jesus. A noiva vai subir. Sim, a noiva vai subir, revestida de poder, de pureza e santidade ao Senhor, de amor e esplendor. A noiva vai subir, sim, a noiva vai subir, revestida de poder, de pureza e santidade ao Senhor, de amor e esplendor. Fiquemos de pé, irmãos. Aguardamos este momento, que possamos preparar nossas vidas para apresentar-nos como noiva pura e imaculada na vinda do Senhor. Como Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8,
Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E da mesma forma, as mulheres em traje decente. Santidade ao Senhor, irmãos. É o que Ele quer. Nos últimos tempos, Deus requer de nós santidade. E o nosso desejo nesta noite é adorá-lo em santidade. Adore-o. Quero te adorar, ó Deus, e ficar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, meu Cristo, com o coração contrito. Eu quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Vivo pra te adorar, vivo por tua graça, pois livraste minha alma, derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Eu quero te adorar, ó Deus, e ficar em tua presença. Levantarei mãos a ti e te bendirei, meu Cristo, com o coração contrito. Eu quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Eu vivo pra te adorar, vivo pra te adorar, vivo por tua graça, pois livraste minha alma, derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, porque te amo, ó Deus, te amo. Nós te amamos, Jesus. Queremos ser santos porque o nosso Deus é santo. Nós te adoramos. Aleluia. Santidade é a terra fértil, propícia para um avivamento e para uma visitação do Senhor. Não há avivamento sem santidade. Que Ele derrame as suas bênçãos sobre a sua igreja. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que
que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, Senhor. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Queremos cantar isso. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, porque pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Não louvamos porque Ele nos dá coisas, não, é pelo que Ele é. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Quero ouvir a igreja cantando. E assim, somente a ti, Jesus, pelo que tens feito, pelo que tens sido, Senhor, em nossas vidas, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. E eu sei que fará muito ainda, Senhor, por teu povo. Aleluia. O Senhor faz a parte dele, que é fazer chover diante de um povo santo. E a nossa parte é sermos fiéis a Ele, até o fim, até as últimas consequências, mostrando todo o amor que temos por Jesus, não negando o seu nome e não cedendo para o mundo nem para o pecado. Esta deve ser a nossa oração e a nossa postura sempre. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu
por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor. Medite na letra, de lábios. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Que seja verdade, Senhor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Amém. Haverá escolinha para as crianças de 3 a 8. De 3 a 8 anos haverá escolinha para as crianças. Eu aviso, irmãos, que tem lugar aqui na frente, tem lugar lá em cima, tá certo? Para adultos que vão participar do culto aqui embaixo. Eu convido o reverendo Edmilson para orar pela ministração da palavra e também um pedido de oração pela Yasmin, filha do irmão Berg. Ela está com a gravidez de risco, tubária, pelo que eu entendi, né? Parece que a criança está presa na trompa, e vamos orar para que Deus opere, né? Porque é algo que implica em risco de vida. Então vamos orar pela Yasmin e orar pela mensagem da palavra. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai santíssimo, nós te damos graças, meu Deus, nessa noite, porque estamos aqui mais uma vez em tua presença poderosa. Presença essa, meu Deus, que não envelhece, porque tu é eterno. Obrigado, meu Deus amado, pela tua grandeza. Seus olhos, meu Deus amado, não podem ser atacados pela miopia. Tu tudo vê, tu tudo enxerga, meu Deus amado. Tem visto, meu Pai, a nossa aflição nesses dias. Tem constatado, meu Deus amado, o mundo, meu Deus, como está. Mas nós estamos aqui, meu Deus amado, como aqueles que são como Noé, que mesmo em momentos de trevas, meu Deus amado, pregam a tua santa palavra. Estamos aqui, meu Deus, como Ló, que naquele mundo antigo, meu Deus amado, afligia a sua alma todos os dias, meu Deus amado, porque sente que tu estás, meu Deus amado, sendo afrontado. Por isso, meu Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, em nome de Jesus,
Que assim, meu Pai amado, como tu resolveu causas, soluções, meu Deus amado, em grandes momentos, meu Pai, aonde o teu povo precisou, tu agiu, meu Deus amado, porque teu povo te buscou, o teu povo, meu Pai, te humilhou, Senhor, em tua santa presença. E tu mostrou, meu Pai, o teu braço forte. Tu mostrou, meu Pai, o teu poder, meu Deus amado, revelando grandes livramentos, grandes milagres, meu Deus amado. E nós cremos nesse Deus, que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será eternamente, para agir, meu Pai, em favor da tua igreja. E de forma especial, nós queremos, meu Pai amado, te pedir, pela Yasmin, meu Deus amado, por esta criança, meu Pai amado, que tu possas, meu Deus amado, visitar e reverter, meu Pai amado, este quadro, esta situação de risco, e restaurar, meu Deus amado, restabelecendo plenamente o curso natural, meu Deus amado, que tu criastes. Opera, meu Pai amado, um grande milagre. Eu te peço isso, meu Pai, em nome de Jesus. A tua igreja, meu Pai, te pede em nome de Jesus. Ela crê, meu Deus amado, no teu agir, no teu operar. Deus que opera milagres, opera nessa noite, alcança, meu Deus amado, e mais uma vez no meio da tua igreja, glorifica o teu santo nome, porque, meu Pai, o nosso coração está anelante, está desejoso, meu Deus amado, de cada vez mais glorificar o teu agir e o teu operar no meio da igreja. Sara, cura, restabelece, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te pedimos também, meu Pai, pelo teu filho, teu servo, que mais uma vez, meu Pai amado, há de trazer, meu Pai, a tua santa palavra. Tu tem falado, meu Pai amado, aos nossos corações, a cada quinta-feira, a cada culto, de forma profética, de forma poderosa, e nós queremos, meu Deus amado, mais uma vez, ser incomodados pela tua palavra que é poder, pela tua palavra, meu Deus, que capacita, pela tua palavra, meu Deus, que restaura, pela tua palavra, meu Pai, que renova, mas que também expulsa crente para pregar o teu evangelho, para não temer o mundo, para não temer as trevas, porque nós somos luz deste mundo, nós somos sal para salgar. Usa o teu servo, dá-lhe graça, poder, ousadia, liberdade, para nessa noite, meu Pai amado, pregar, meu Pai, como um jovem, cheio do Espírito, cheio de poder. E nós temos visto, meu Pai amado, como diz tua palavra, até os velhos na sua velhice serão viçosos e florescentes. Assim também, meu Pai, faz toda a tua igreja, independente da idade, viçosa, florescente, cheia de poder, cheia de ousadia. Usa o teu servo nessa noite, derrama o teu Espírito neste lugar, e que a palavra pregada nessa noite seja a palavra, meu Deus, vivida, experimentada hoje aqui, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, é a última página aí da sua Bíblia, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículos de números 11 e 12. Apocalipse 22, versículos de números 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Podeis assentar. O plano eterno de Deus para a nossa salvação é um plano pelo qual Ele pretende
reestabelecer aquilo para o que nós fomos projetados no princípio. E Jesus, encarnado, tornou-se o modelo disso, o homem perfeito, homem verdadeiro e verdadeiro homem, aquele de quem o Pai disse: este é meu filho em quem me comprazo. Por isso a Bíblia diz em Romanos 8, que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, aqueles a quem Ele em sua presciência anteviu como crentes, Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Há um plano divino predestinado para se realizar na vida daquele que crê, e por este plano a imagem de Deus se estabelecerá em nós, a imagem que Jesus, enquanto homem encarnado, refletiu. Os que dantes conheceu, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de todos, o modelo para todos nós. E esse plano divino se realiza através do Espírito Santo, que vai moldando, modelando as nossas vidas, lapidando, para que sejamos a imagem de Jesus. Ele vai infundindo a vida de Jesus Cristo em nós e vai fazendo-a prevalecer sobre todo o resíduo do velho homem que ainda haja em nosso ser. Portanto, salvação na perspectiva bíblica não é apenas ser liberto de condenação futura, de castigo eterno. A salvação tem um sentido positivo, é o cumprimento do propósito para o qual Deus nos criou e que foi deixado de se realizar pela entrada do pecado no mundo. É o reestabelecimento da imagem de Deus em nós de forma plena, tendo Jesus Cristo como modelo, como referencial. E na verdade ele não é apenas um modelo externo, mas pelo Espírito Santo ele está em nós. Quando recebemos Jesus como Salvador, isso não é apenas força de expressão ou linguagem poética. Ele de fato vem pessoalmente às nossas vidas, através do Espírito Santo, e passa a estar em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E o mesmo Espírito que traz a nós a vida de Cristo, vai trabalhando em nós para que ela prevaleça sobre qualquer resíduo da vida anterior que tínhamos. De maneira que este é o processo de santificação, que caminha em direção à estatura do varão perfeito, a condição plena em que Jesus se realizará em nós, em que Cristo se formará plenamente em nós. Para isso fomos resgatados, para isso nós fomos salvos. Não há santificação desta forma a não ser para aquele que crê. O que está fora de Cristo, que não se arrependeu de seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, caminha para o barranco, declina dia a dia na direção do inferno e da condenação eterna. Mas quando o homem tem interrompido este curso de declínio e de maldição, pela graça do Evangelho que se lhe apresenta e a qual ele acolhe, neste momento seus pecados são perdoados, quando ele arrependido crê no Evangelho, e se lhe dá um novo coração, uma nova vida, ele é regenerado e então entra nesse processo de santificação em direção à glória futura, a aquisição também no porvir de um corpo glorificado como o de Cristo na sua ressurreição, quando então nós teremos o que é corruptível revestido de incorruptibilidade, o que é mortal revestido de imortalidade, e nesse momento já não haverá mais para nós tentação
mas estaremos com a obra predestinada por Deus concluída em nossas vidas, para gozar da eternidade com Deus e com Jesus Cristo. Bem, irmãos, há certas palavras na Bíblia que são para estimular a santificação, para orientar a eficácia da santificação. Todo crente está dentro desse processo, mas nem todos os crentes caminham na igual rapidez. A Bíblia diz que há uns que produzem a 30, outros a 60, outros a 100. A Escritura diz que haverá pessoas que serão salvas, mas não galardoadas. Salvas pela graça mediante a fé, mas suas obras, embora obras de crentes diferentes das do mundo, foram tão ínfimas que serão queimadas como palho e feno na análise de Deus, e o tal será salvo, porém sem galardão. Então há os que produzem mais, os que produzem menos, os que caminham com maior rapidez nesse processo, e os que caminham com maior lentidão, os que atrasam e necessitam de uma obra disciplinar de Deus para serem reencaminhados por várias vezes, e aqueles que com maior rapidez são conduzidos por Deus em direção ao crescimento espiritual. O nosso desejo é de que nossa caminhada não seja uma caminhada trôpega, atrasada, lenta, com retrocessos e reencaminhamentos, mas que nós possamos ter a vida planejada por Deus para nós, já aqui, como Ele o deseja, em vitória, indo de força em força até chegar a Sião, sendo transformados de glória em glória, num crescimento contínuo para Deus, numa vida cheia da presença de Deus, da paz de Deus, que só reina onde o pecado não está presente. O que nós queremos, meus irmãos, é ter perfeita comunhão com Jesus Cristo, o que só é possível através da vida santa e longe do pecado. Então vamos ver primeiramente na Escritura textos que vão falar desta santificação em andamento, e vamos ver nestes textos o que a Bíblia nos recomenda para que nós tenhamos uma vida de santificação em andamento, em progresso, célere, em direção ao melhor que Deus tem para cada um de nós. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias nesse momento, na Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 5. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, e mais adiante, não agora, eu vou retomar essa expressão, pondo nisto mesmo toda diligência, grave isso para mais adiante. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, quer dizer, o domínio próprio, a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Notemos aqui uma sequência de coisas que devem ser acrescidas. Devemos cumular virtudes, devemos aumentar os nossos frutos. Aí ele diz no versículo 8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele está dizendo que eu devo pôr toda a minha diligência em cumular virtudes,
em progredir, em acrescentar, em crescer, em multiplicar na vida de santidade. Aí Pedro diz, para que vocês não sejam ociosos, estéreis, conhecendo a Jesus, mas sem produzir. Porque aquele em quem estas coisas não estão presentes, nessa forma abundante, aqueles que não têm estas coisas dessa forma acrescida diariamente, são cegos. Mas aí ele abranda imediatamente a palavra, porque lembra que está falando de crentes. Seria muito duro chamar um crente de cego, um crente que vê a luz do evangelho. Aí ele diz de que maneira é cego, de forma relativa, não absoluta. Pois aquele em quem não há estas coisas, verso 9, é cego, nada vendo ao longe. Quer dizer, não é um absolutamente cego, é um míope. Ele vê, mas ele só vê o último acontecimento da vida dele. Ele só vê a última notícia do jornal. Ele não vê ao longe para trás. Ele não vê o dia em que foi salvo, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Aqui nós temos, portanto, uma diretriz para a vida de santificação. Quer crescer espiritualmente, mantenha acesa na sua memória e no seu coração o momento da sua conversão. Não esqueça de que um dia você estava nas trevas e a luz brilhou para você. Não esqueça que um dia você estava cego, mas Jesus lhe abriu os olhos. Não esqueça que um dia você estava escravo do pecado e Jesus lhe libertou, que você estava no curso deste mundo seduzido por Satanás, mas Jesus lhe arrancou de lá. As pessoas começam a deixar de crescer espiritualmente quando o momento da conversão delas vai passando. Meus irmãos, a gente vê como a falta de memória abala a fé. O povo de Israel viu o mar vermelho se abrindo e os cavaleiros de Faraó sendo afogados, e eles passando. Depois do deserto estavam resmungando por falta de comida, de água, dizendo que era melhor ter ficado no Egito. Em vez de eles clamarem a Deus, eles reclamavam, como se Deus não tivesse feito aquele grande milagre que eles tinham testemunhado e participado, quando atravessaram a pé enxuto o Mar Vermelho. A falta de memória os abalava tanto na fé que eles que festejaram quando atravessaram o mar estavam agora lamentando ter saído do Egito. Jesus cura uma pessoa em resposta à sua oração, é uma obra milagrosa. A pessoa se alegra, glorifica a Deus, o tempo vai passando. Ela não vai mantendo viva a obra que Deus fez, na memória a gratidão por aquilo que Deus fez. Passado um tempo ela começa a racionalizar, não, aquilo ali deve ter sido uma coincidência, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. Quando você não mantém vívida a ação de Deus em sua vida, a falta de memória começa a atingir a fé. Se você quer ser vitorioso em santificação, volte no seu coração ao dia em que se converteu e se alegre. E se alegre pelo que Jesus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista, por isso estamos alegres. Quer ver um crente avivado, um crente correndo em santidade? É um crente que, em certo sentido, nunca deixou de ser um novo convertido. Porque ele nunca esqueceu aquilo que lhe aconteceu. Olhe para Paulo, todos nós admiramos Paulo quando lemos a Bíblia. Lá no livro de Atos, Paulo conta o seu testemunho aos judeus. E depois, diante das autoridades, Paulo conta o seu testemunho de novo.
Dá para perceber que Paulo era um homem que estava toda hora contando como ele se converteu. Como o perseguidor virou perseguido, como o judeu fanático virou um cristão, como aquele que perseguia os cristãos encontrou Cristo no caminho de Damasco. Paulo era um homem, irmãos, que vivenciava todo dia o momento em que Jesus o salvou. Olha o que ele diz, por exemplo, na epístola a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versos 15 e 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz: Jesus veio para salvar os pecadores e eu era o principal. Eu fui salvo para me tornar exemplo do que Deus pode fazer. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo diz o seguinte, 1 aos Coríntios 15, versículos 8 e 9, ele diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, Jesus me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, versículo 10, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo escreve aos Efésios e procura lembrar aos Efésios o que Deus lhes fez. Paulo diz: nós estávamos, capítulo 2, mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, segundo o príncipe das potestades do ao diabo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo. Meus irmãos, Paulo a toda hora lembrava o dia em que havia sido alcançado, lembrava a igreja o dia da sua conversão. Por isso que nunca nós podemos ficar abandonados aos corinhos e esquecermos os hinos antigos. Porque os hinos antigos foram escritos por homens que entendiam isso que eu estou dizendo. Gostavam de lembrar a conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Você tem que cantar isso. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu vagava pela senda de horror, aleluia, mas agora livre estou, como diz o hino, livre estou pela graça de Jesus, eu livre estou. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava e nem queria o seu amor. Oh, quanto Jesus me ama, aleluia. Esses hinos têm que ser cantados, e cantados de coração, para você lembrar: Ele me alcançou, Ele me libertou, Ele me salvou. É dali onde tiramos a força, a gratidão. Nós temos que agradecer a Deus todo dia pela nossa conversão. Quando lhe vier a tribulação, antes de você querer entregar-se ao murmúrio, lembre-se de quem você foi e do que diz o profeta Jeremias: de que se queixa o homem, se queixa dos seus pecados. Teve tempo na minha vida que eu já passei por tanta tribulação que eu queria às vezes achar ruim, mas aí eu me confortava, sabe como? Me lembrando deliberadamente de todos os pecados que eu tinha cometido.
para me lembrar que eu merecia era o inferno. De que é que valia aquele sofrimento mínimo ali se eu merecia era ficar eternamente no inferno? Aí eu consegui entender, como diz o apóstolo, que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória do porvir. Aleluia! Aleluia! Quando você se lembra que era para o inferno que você iria, você vai aprender a dar graças, até na tribulação do tempo presente. A Bíblia diz em Efésios 5, por tudo dai graças, em tudo dai graças. Uma vida que prospera em santificação é uma vida de gratidão. E a vida de gratidão é a vida que se lembra do dia da conversão, que o Senhor mudou o rumo da nossa existência. Nós estaríamos indo ao barranco, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos agora para Hebreus. Aliás, antes de eu ir para Hebreus, só mais uma coisa. Teve uma hora que até o apóstolo Paulo, irmãos, quase derrapa. Esse Paulo que era agradecido pela sua conversão, a Bíblia diz que foi lhe dado um espinho na carne que o esbofeteava todo dia. Eu não sei o que era isso exatamente, mas era algo que lhe proporcionava muita dor. E Paulo pediu a Jesus, ele não resmungou não, ele pediu a Jesus para tirar, mas veja o que Jesus disse para ele. 2 aos Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, para que ele não se orgulhasse por tudo que o Senhor revelou a ele, 2 aos Coríntios 12, 7. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, veja o que Deus respondeu a ele na oração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como se Jesus estivesse dizendo: Paulo, não te incomoda com o que tu passa não. A graça que eu te dei é suficiente, a graça da salvação. A minha graça que te resgatou é bastante, é suficiente. Então Paulo deixou de olhar para aquilo que o abatia para olhar para a graça que o alcançara. Aí ele diz, verso 9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, versículo 10, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Ele entendeu a ser forte na graça. Ele entendeu como ser forte na graça. Eu posso não ter nada aqui, posso apanhar todo dia, mas eu tenho a graça. Como diz lá em Romanos 8, nem a vida nem a morte, nem a espada, nem a tribulação, nem a angústia pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Valorize a sua salvação, agradeça a Deus pela sua salvação. Lembre-se para onde você estava indo e para onde é que você está indo agora. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Aliás, capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue,
combatendo contra o pecado. Veja como ele começa: portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa, pastor? No capítulo 11, ele fala dos grandes heróis da fé. Fala-se de Moisés, de Abraão, fala-se do profeta Isaías, de Raabe, de como estas pessoas pela fé obedeceram a Deus e fizeram a vontade de Deus em situações difíceis. São não sei quantas histórias e testemunhos no capítulo 11. Aí ele diz, rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. Isso quer dizer, irmãos, que conhecer a fé dos que foram antes de nós ajuda-nos. Você tem que se rodear de testemunhas. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, meu irmão, leia a Bíblia e veja a história daqueles que foram vencedores, mas leia também a história dos avivalistas. Se você pode aumentar a nuvem, aumente. Leia os heróis da fé. Leia sobre John Wesley, leia sobre John Whitfield, leia sobre Guilherme Carey, leia sobre Spurgeon, leia sobre Ivan Roberts, leia sobre Charles Finney. Leia, o texto está dizendo que está rodeado de testemunho, de conhecer a vida de outros. Ajuda! Martin Lloyd Jones dizia, eu nunca deixo de ler a biografia de um homem de Deus do passado. Ele diz, porque toda vez que eu estou achando que eu estou pregando bem, sendo um pastor que está em bom desempenho, eu leio a obra desses homens para descobrir que eu ainda não sou nada. Me humilha, baixa minha cabeça. Leia a obra desses homens para que você seja incendiado. Conheça, olhe para os testemunhos, olhe para aqueles que estão servindo a Deus. Não quero olhar para os que estão fracassando ou que fracassaram, não. Olhe para aqueles que venceram, que fizeram proezas em nome do Senhor. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto diz para você deixar duas coisas: o pecado que tão de perto rodeia. É preciso você identificar qual é o pecado que está rodeando a sua porta. Nem sempre o pecado que rodeia a minha porta é o que está rodeando a sua. Seja atento com o pecado que de perto te rodeia. Tem gente, irmãos, que fica às vezes falando mal do outro irmão que cai numa coisa e ele caindo noutra. E aí ele se compara, eu caí nisso aqui, mas isso aqui é de menor gravidade, aquele ali é pior. Não existe pecadinho nem pecadão. Existe o pecado que bate à sua porta e que bate na minha. Não se glorie porque você não caiu num pecado que não lhe tenta. Olhe para aquele que está batendo na sua porta e vença-o em nome de Jesus. E diz aqui, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pastor, aqui é feita uma diferença entre pecado e embaraço. O que é o embaraço? Eu vou dar uma ilustração. Tinha uma brincadeira da infância que as pessoas amarravam o cadastro de um sapato no outro. Aí a pessoa se levantava desapercebidamente e tendia a cair. Se você amarrar o cadastro de um pé no outro, de duas mãos você vai andar bem devagarzinho para não cair, ou se você quiser correr, você cai. Isso é um embaraço. O embaraço é uma coisa que está fazendo você andar devagar e que está predispondo você a cair. Tem coisa que não é pecaminosa em si, mas abre o caminho para a tentação. Abre a porta, a janela para a tentação. Se o negócio é o computador, que você entra no computador e quer ver coisa que não convém, então abandone o computador. Se o problema é que quando você está num determinado ambiente, sob uma determinada circunstância,
Você se lembra de um pecado que já cometeu e se sente tentado de novo, então saia daí. Ou esteja acompanhado para não ser tentado. Eu não tenho como dizer qual é o seu embaraço. Cada um tem que conhecer a si mesmo, discernir. Mas veja o que é que lhe atrasa. Veja o que é que lhe enfraquece. E fuja. Quer ser santo, quer fazer a vontade de Deus, tem que ser radical. Jesus disse, se o teu membro te escandalizar, obviamente, se é uma hipótese, porque o membro da gente não escandaliza. Se alguém deu um murro no outro, não foi a mão dele que deu um murro, foi ele. Mas Jesus está dizendo, se a culpa fosse da mão, que não é só para a gente entender a que ponto poderíamos chegar se fosse a mão a culpada. Se o teu membro te escandalizar, arranca-o. Se fosse a mão, valia a pena cortar. E lançam para longe de ti. Jesus disse, melhor te é entrar aleijado na vida do que com esse corpo todo para o inferno. Judas diz o seguinte na sua epístola, que não é o Judas Iscariotes, o outro Judas, fiel ao Senhor. Na epístola de Judas, antes do Apocalipse, versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Uma túnica naquele tempo era cara, tanto que as vestes de Jesus foram rasgadas pelos soldados, mas a túnica foi sorteada inteira. A Bíblia diz, se tu tiveres 2 túnicas, dá um para o outro. Note, se tu tiveres 2, ele não fala nem 10, fala 2, porque não era... As pessoas não tinham tantas túnicas. Era como se fosse uma roupa cara. Mas aqui está dizendo que se a túnica tiver uma mancha carnal, é uma ilustração, joga a túnica toda fora. Obviamente, se a pessoa tivesse um respingo de algum sujo numa túnica, ela não ia perder a túnica só por causa daquilo ali, no dia a dia, na vida real. Mas o Judas aqui está dizendo, a semelhança do que Jesus lá falou, se tiver uma manchinha, é melhor perder a túnica. Se tiver ela manchada pela carne, é melhor perder a túnica inteira. Ou seja, é melhor perder alguma coisa valiosa que a gente tem nessa vida, mas que nos enfraquece espiritualmente, do que preservar essa coisa e a fraqueza junto, deixando todo embaraço. Diz lá o texto. Mas ele prossegue, vamos voltar para Hebreus, capítulo 12. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Para você correr essa carreira e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, deixa o embaraço, deixa o pecado que tão de perto rodeia e olha para Jesus. O Jesus que suportou a cruz, ressuscitou e está agora à destra de Deus. Nós temos, irmãos, que olhar para Jesus. Na Bíblia, olhar é fé. Não andamos por vista, mas por fé. Mas o olhar aqui é um olhar firme. É uma contemplação, ou seja, é um olhar direcionado. Jesus disse, se o teu olho for luz, todo o teu corpo é luz. Quer dizer, se o teu foco de vida é correto, toda a tua vida vai junto, naquela direção. Se os teus olhos são trevas, todo o teu corpo é trevas. Então olhe para Jesus, coloque Jesus na sua frente. Olhe para Ele. Não apenas se lembre do que Ele fez por você de forma pessoal, no dia que você se converteu, lhe libertando do pecado, mas lembre-se do que Ele fez na cruz para ter esse dia em que libertou você. Lembre-se do madeiro, lembre-se do que Ele padeceu por você, para que você o ame. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E olhando para Jesus e vendo quanto Ele nos amou, que nós somos tomados de amor por Ele. O bispo anglicano Riley de Liverpool,
Ele dizia o seguinte: você quer saber o quanto ama a Deus? Me diga o quanto Deus lhe ama. Porque o quanto do que você percebeu que Deus ama você é o quanto do que você respondeu amando a Deus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Quando você vê a velhice, a debilidade chegando, olhe para aquele que venceu a morte e que ressuscitou ao terceiro dia. Quando parece que você está numa vida sem controle, olhe para aquele que está sentado no trono e é soberano sobre tudo e sobre todos. Olhe para Jesus. Não olhe para a onda que balança. Não olhe para o mundo que ameaça. Olhe para Jesus. O verso 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Veja, o crente deve abominar tanto ao pecado que deve estar disposto a resistir até a morte, para não pecar, resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Mas ele só pode fazer isso olhando para Jesus. Foi olhando para Jesus que Estevão não quis nem saber das pedradas que recebeu. Foi olhando para Jesus que os primeiros mártires não tiveram medo dos leões dentro das arenas de Roma, mas louvaram a Deus enquanto eram mortos, porque olhavam para Jesus. Uma das coisas interessantes na vida cristã dos grandes homens de Deus é que eles cultivavam essa contemplação de Cristo deliberadamente. Spurgeon dizia: quando você for ler a Bíblia, procure Jesus nela. Aí ele disse: e se alguém disser, mas pastor, a passagem que eu estou lendo, não dá para encontrar Jesus nela não. Ele disse: se alguém lhe disser isso, então pegue essa passagem, chame outra, una com a outra, corra a Bíblia todinha, emende ela com a outra e faça Jesus aparecer dentro dela. Leia a Bíblia para enxergar Jesus. Aleluia! Ele estava lá no princípio, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele era a palavra de Deus, pela qual Deus criou o mundo quando disse: haja luz. Ele é o descendente da mulher, da promessa feita a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é aquele que se representa nos sacrifícios da lei. Ele é o nosso sumo sacerdote, do qual todos aqueles sacerdotes eram o espelho. Ele é o bom pastor e o descendente de Davi. Aleluia! Ele é, meus irmãos, o libertador. Ele é o príncipe dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Ele é o servo sofredor. Ele é o rei que vai triunfar. Ele é o desejado das nações. É a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. É o alfa e o ômega. É o primeiro e o último. É o princípio e o fim. É aquele que há de vir. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Verbo encarnado. Comece a ver Jesus e se maravilhar nele. John Owen uma vez ficou doente, um puritano, século 17. Ficou acamado, pensava até que não ia sair mais de lá. E ele disse: eu não posso fazer nada, não posso pregar, tenho que ficar aqui, então eu vou cultivar na minha mente a meditação sobre Jesus, a glória de Jesus, como Ele é glorioso. E ele começou a meditar, depois ficou bom. Quando ficou bom, escreveu o livro A Glória de Cristo. Jonathan Edwards conta que ele costumava ir a um bosque, amarrava seu cavalo e ficava meditando em Jesus como mediador, como aquele que nos santifica. Ele dizia que sua meditação era tão absorta, tão profunda, que ele chegava a ver diante dele. E ele conta experiências fabulosas. Jesus se manifestava real. Olhe para Jesus, medite na palavra, medite em quão maravilhoso Jesus é.
Quer ver um crente progredindo em santidade? É um crente que fala de Jesus, que se alegra com Jesus, que agradece a Jesus, olhando para Ele, olhando para Ele. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, a Bíblia diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A nossa tradução baseia-se naquela de Erasmo de Roterdã, a versão atualizada na tradução de Genebra, dos calvinistas, que complementa essa. Lá diz, na versão atualizada, que segue a de Genebra, contemplando a glória do Senhor. Aqui diz refletindo, é a mesma coisa. Assim como um espelho diante de algo reflete, aquele que contempla está olhando para aquilo. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós contemplando, eu tenho que contemplar a glória de Cristo. O que é a glória de Cristo, pastor? É a sua encarnação, morte na cruz, onde ele triunfou dos demônios, como diz lá em Colossenses, e os expôs à vergonha. É a sua ressurreição, que venceu a morte, sua ascensão para estar sentado diante do trono de Deus, como diz lá em Hebreus. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé, que suportou a afronta na cruz, e agora está sentado à destra de Deus. Isso estava sempre na mente de Paulo. Ele diz em Romanos 8, foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O Cristo que morreu, que ressuscitou, está à direita de Deus. Nós temos que meditar nisso. Meditar, irmãos, na sua morte que nos trouxe perdão, na sua ressurreição que nos trouxe vida, na sua condição à destra de Deus, pela qual Ele é nosso intercessor. O nosso Salvador está lá, à direita da majestade de Deus, contemplando a glória. Pastor, como é que a gente contempla a glória? Através da palavra. Porque se você olhar os versículos anteriores, vamos ver 2 Coríntios 3, a partir do 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, ou seja, dos judeus não crentes, foram endurecidos, sua percepção. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou seja, quando eles estão lá na sinagoga ouvindo a leitura do Velho Testamento, tem um véu que os impede de enxergar Cristo no Velho Testamento. Até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, eles não enxergam Cristo na palavra. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, aí ele vai ver Jesus. Ou seja, nós vemos Jesus, contemplamos Jesus através da palavra. Lendo a palavra. Às vezes as pessoas pensam, irmãos, que cultos evangelísticos são só para os incrédulos. E tem crente até que presta menos atenção. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você tem que ouvir sempre sobre o que Jesus fez e faz. Você tem que olhar sempre para o que Ele fez na cruz por você. Traga o visitante para ouvir a palavra e se converter, mas é para você também. Na hora que você parar de se alegrar no Cristo que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, sua vida está capengando. Olhe para Jesus. Olhe, contemple a glória na palavra. E enquanto nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Tem gente que faz uma leitura mais superficial desse texto, imagina de glória em glória só como uma coisa de passo em passo. Mas glória na Bíblia tem um sentido. Glória é a presença sensível de Deus, e a glória encheu o templo, a nuvem, o fogo. Isso quer dizer que enquanto a gente contempla a glória do Senhor,
a gente vai tendo experiências com Deus. Na medida em que a gente cresce em santidade, a gente vai se aprofundando dentro da glória, daquela glória de Cristo em que nós estamos vendo, nós vamos tangenciando essa glória, nós vamos ficando mais perto do céu. Cada vez que você vai se santificando, é entrando dentro da nuvem de glória em glória, entrando mais dentro do ambiente celeste. Como disse Pedro, sem ver a Jesus nós o amamos e agora nos alegramos com alegria indizível e cheia de glória. Ou como diz uma outra tradução, com gozo inefável e glorioso. O crente vai tendo antecipações da glória de Deus na medida em que tem a vida de santificação. Note, santificação então não é só uma coisa metodológica, deixar isso, deixar aquilo, ter um código de comportamento e tal, um regramento. Claro, você tem que afastar o embaraço, se afastar daquilo que lhe enfraquece, como eu disse, mas você vai progredir olhando para Jesus, é contemplando Jesus. Santificação é relacional, é um relacionamento com Jesus, em que você vai se tornando semelhante a Ele, como Ele é. Nós temos ainda outras recomendações para a santificação. Nós já vimos aqui que nós podemos ler testemunhos de homens que nos animarão a prosseguir em direção à imagem de Cristo. Nós já vimos que devemos deixar os embaraços e o pecado que de perto nos odeia. Em relação a ele, devemos ser maximamente vigilantes. Já vimos que temos que olhar para Jesus, contemplar Jesus, temos que nos lembrar da nossa conversão, é dali que vem o fôlego para a corrida, lembrar de onde Jesus nos tirou. Mas existe também uma motivação escatológica. Queira ir para o céu, meu irmão. Deseje o céu. Olhe para o Jesus que virá. Os que conseguem viver uma vida mais santa estão dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Lá na primeira epístola de João, capítulo de número 3, a partir do verso 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, fomos regenerados, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, ainda não se manifestou isso exteriormente, num corpo glorificado. Então ele está colocando as duas pontas: eu fui regenerado, mas ainda não tenho um corpo glorificado. O que é que vai acontecer no meio do caminho? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus vier, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Eu sou filho de Deus, ainda não se manifestou no meu corpo a glória, o corpo glorificado, o que eu hei de ser. Mas o que tem é a esperança de que na vinda de Jesus vai se manifestar com Ele em glória. Purifica-se a si mesmo. Porque se ele tem esperança, é isso que ele espera, é isso que ele quer. Ele quer se antecipar para esse momento. Ele quer correr na direção desse momento. Você quer viver uma vida santa? Não pode titubear. Não pode ter duas coisas concorrentes no seu coração. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Você quer realmente viver uma vida santa, você tem que ser uma pessoa de uma coisa só. Seja obcecado por ser como Jesus. Seja obcecado por contemplar Jesus. Quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Jesus, quando foi falar com o jovem rico, que disse que bem farei para herdar a vida eterna, citou todos os mandamentos, mesmo o primeiro, que exige amor integral a Deus, devoção total a Deus, como único Deus. Jesus citou para obedecer pai e mãe, citou outros lá e tal. O homem disse: eu cumpro tudo isso. Jesus disse: falta-te uma coisa. Essa expressão é interessante, falta-te uma coisa. Essa uma coisa que você tem que ter
é essa santa obsessão. Jesus diz: vende tudo que tu tem e segue-me. Hás de mim tudo na tua vida. Mas o homem saiu triste, não estava disposto a isso. Jesus entrou na casa de Maria e de Marta, e Maria ficou aos pés do Senhor, deslumbrada, ouvindo as palavras que saíam da sua boca, contemplando o Senhor. E Marta correndo: tenho que servir alguma coisa para ele e tal. Maria, me ajuda. Jesus disse: Marta, Marta, tu está ocupada com muitas coisas, poucas coisas são necessárias. Aliás, Jesus disse: uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Seja alguém de uma coisa só. No passado chamavam alguém que fosse dizer isso de bitolado, né? Bitola, é só aquilo ali. Pois seja de uma coisa só. Pastor, vou me desinteressar dos estudos por causa disso? Não. Você vai colocar os estudos para a glória dele. Eu vou deixar de trabalhar por causa disso? Não. Você vai ver o seu trabalho como um serviço a ele. Eu vou deixar de me preocupar com a minha família? Não. Você vai refletir a glória de Deus para a sua família. Mas tudo está submisso a esse propósito. Você quer ser como Jesus, você quer estar em comunhão mais profunda com Jesus, uma coisa só. Paulo tinha essa santa obsessão. Veja o que ele diz lá na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Primeiro ele lembra a conversão. Ele vai dizendo tudo que ele foi, perseguiu a igreja, era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Ele nunca deixava de falar da sua conversão. Aí ele diz no verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Fica tudo para trás. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, verso 8 do capítulo 3, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como história, para que possa ganhar a Cristo. Aí lá no versículo 12 ele diz, não que já tenha alcançado, ou seja, a perfeição, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Ele está dizendo, eu quero alcançar aquilo para o que Jesus me alcançou. Jesus me alcançou para eu ser como Ele é. Eu quero alcançar aquilo para o que Ele me alcançou. E note que aquele texto que eu citei um pouco antes mostra toda a gratidão de Paulo por ter conhecido a excelência de Jesus Cristo, por ter sido libertado da vida passada. Aí ele diz no verso de número 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Note, uma coisa. Não tem duas, não tem três. Mas uma coisa faço. Agora vocês vão se lembrar de Pedro lá que eu li no começo, pondo nisto mesmo toda a diligência. Lembra-se que eu disse, olha, eu vou citar depois. Pondo nisto mesmo toda a diligência. Bota concentrada ali. Aquece a bateria. Coloca o foco, é tudo naquela direção. Paulo diz, uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu não vou ficar lamentando o erro que eu pratiquei, embolado lá no meio de campo, lá atrás, naquilo que eu errei, eu não vou ficar parado lá não. Eu já me arrependi, já confessei, eu vou esquecer o que para trás fica. Tem gente que nunca sai do canto, lembrando do passado. Ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora note a esquisitice que ele vai dizer agora, versículo 15. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ele diz todos quantos já somos perfeitos, mas antes ele diz não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. E agora ele está dizendo que é perfeito, mas note, perfeito em sentimento. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Ele ainda não era perfeito em obras, mas ele era perfeito em sentimento. O sentimento é esse, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo para fazer a vontade de Deus e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele quis cumprir o propósito de Deus.
Talvez não sejamos perfeitos em obras como o Senhor, mas nós temos que ter um sentimento perfeito, a resolução perfeita, a coisa no coração certa. Uma coisa faço, seja perfeito no sentimento. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Vamos sentir esta vontade, este ânimo, esta orientação de ser como Jesus. Essa santa obsessão tem que arder em nós. Para arder, lembre-se do dia que você se converteu, de onde você foi tirado. Lembre-se do que Jesus fez na cruz por você. Lembre-se que Ele venceu a morte, está reinando à destra de Deus. E lembre-se que Ele vai voltar para lhe levar, e coloque isso no seu coração, essa esperança. E concentre nisso. O meu alvo é a santidade, o meu alvo é a santificação. Aleluia. Pedro diz lá na sua epístola, eu li muito esse texto recentemente, eu vou ler, segunda a Pedro, eu vou ler de novo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz que este mundo aqui vai terminar em fogo. O que vai vir é novos céus e nova terra. Não adianta investir em banco falido, nem matricular filho em escola que vai fechar. Não adianta investir o seu coração num mundo que está destinado ao fogo. Olhe para o mundo que virá. Diz aí a partir do versículo de número 10, 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Eu não posso apressar os acontecimentos escatológicos, mas eu posso me apressar para eles. Se neste fim aí eu vou estar perfeito, eu me apresso para ele, ficando mais santo ainda. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amado, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Meus irmãos, quanto mais nós desejamos o mundo do porvir, a vinda de Jesus, mais a gente fica inquieto nesse mundo. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, nós gememos nesse tabernáculo, desejosos logo de ter um corpo glorificado. Romanos 8, ele diz que nós gememos aguardando a redenção do corpo. Quanto mais você deseja a vinda do Senhor, mais você angustia-se com este mundo aqui. A Bíblia também diz isso lá em Pedro, primeira epístola de Pedro agora, capítulo 2, a partir do verso 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Assim como também acontecerá conosco, seremos arrebatados, esse mundo vai ser destruído. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. A Bíblia também diz que os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem serão como os de Sodoma e Gomorra, e já vemos isso mais claramente que nunca. E Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou, como livrou a Noé, mas agora em Sodoma e Gomorra livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo,
para serem castigados. Ló, meus irmãos, em Sodoma, estava enfadado da vida daqueles homens abomináveis. Todo dia ele afligia a sua alma. Quanto mais você deseja a vinda do Senhor, mais você está enfadado deste mundo. Mais você está afligindo sua alma pelo que você está vendo. O salmista diz: rios de águas brotam nos meus olhos, porque os homens transgridem a lei de Deus. Eu agora vou para o texto lá do Apocalipse, ainda não é o final da mensagem, mas eu vou para ele agora. Que nós lemos, Apocalipse 22, né? Quem é injusto, seja mais injusto ainda. Quem é santo, seja mais santo ainda. Aí Jesus diz: eis que cedo venho. Eu entendi hoje esse versículo mais profundamente do que entendia antes. Irmãos, se nós estivéssemos no mundo que eu vivi quando era criança, ainda tinha alguma coisa de nobre nesse mundo. Respeitava-se a família, filho pedia a bênção de pai e mãe, ninguém aceitava a normalidade da sodomia, ninguém pensaria em legalização de drogas. As pessoas consideravam a religiosidade uma coisa importante, ainda que não fosse a religiosidade correta. Havia naquele mundo que eu vivi quando criança, ainda impressões do cristianismo na cultura. E essas coisas boas, fruto de uma presença histórica do cristianismo na sociedade, davam a gente ainda alguma sensação boa. Desejávamos a vinda do Senhor, estávamos desconfortados com o pecado do mundo, mas ainda havia alguma coisa nobre aqui, residual, uma lembrança, uma memória, que isso deixava a gente ter um certo conforto temporal aqui neste mundo. Mas nós estamos agora no outro mundo. Veja só, na época do paganismo, quando a igreja pregou o evangelho aos pagãos, no pensamento pagão, que estava errado e era idólatra, havia elementos que os apóstolos tomaram como ponto de contato para evangelizar. Algumas coisas que no meio do errado estavam certas. Eles procuravam aplacar a ira dos deuses com sacrifícios. Estava errada a concepção deles. Eles não tinham visão de Cristo, mas eles tinham a noção de que o pecado era grave, de que a divindade se irritava com o pecado, de que era necessário algum tipo de expiação. Paulo ali em Atenas se revoltou contra a idolatria, mas encontrou o altar ao Deus desconhecido como ponte para pregar para eles. Filósofos gregos e romanos desenvolveram verdades morais que o cristianismo delas sabe muito melhor, e os chamados pais apologistas, defensores da fé no mundo romano de então, utilizaram esses filósofos como um ponto de contato com aquela cultura. Eles acreditavam numa verdade objetiva, eles acreditavam em alguma lei moral. O mundo de agora é o mundo pós-cristão. C.S. Lewis disse, numa palestra que fez em Cambridge, que o mundo pagão era melhor do que o mundo pós-cristão. O mundo pagão tinha noção de lei moral, tinha noção de verdade objetiva, tinha noção de culpa, necessidade de expiação, de que existia Deus ou deuses. A mensagem cristã era ouvida com curiosidade, ainda que fossem rejeitar depois. Mas o mundo pós-cristão é o mundo em que se quer desconstruir tudo que o cristianismo trouxe para a sociedade. É um mundo vacinado contra o cristianismo. Quando você vai pregar, ele não quer ouvir, porque ele diz: nós já sabemos o que é isso. Ele não tem a curiosidade que o pagão tinha naquele tempo. O que é que você tem para dizer? Ele supõe que já sabe, mas sabe numa versão errada.
que ele tem na memória, que associa o cristianismo com Inquisição, com coisas assim, para rejeitar logo. Nesse mundo pós-cristão se quer desconstruir tudo que é cristão. O cristianismo defende o casamento entre homem e mulher, os pagãos também defendiam, embora pudessem defender também a poligamia, mas era entre homem e mulher. Mas agora não, acham que pode ser entre homem e homem, mulher e mulher. Desconstrói tudo. Não existe verdade objetiva, a verdade é a verdade de cada um. Não existe criação. Deus criou macho e fêmea. Não, você é homem ou mulher de acordo com o que você diz. Você é o seu próprio criador. Os pagãos não tinham isso. O mundo pós-cristão, ele quer desconstruir tudo que é cristão. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quanto mais, preste atenção a isso, o mundo fica anticristão, porque o mundo pós-cristão é anticristão, mais tem coisa para nós nos separarmos dele. No mundo da minha infância, com todos os erros, eu tinha ainda coisas para aplaudir. Valorização da família pela sociedade, tentativa de afastar o jovem das drogas, entendimento de que a sodomia estava errada. Mas quando o mundo é desconstruído em tudo que havia de cristianismo e até de elemento do paganismo que poderia ter algum proveito num raciocínio de associação, quando ele fica totalmente inverso, então eu tenho que me separar de tudo dele, não tem nada nele para eu aplaudir. Por isso que diz: quem é santo, fique mais santo ainda. Santo quer dizer separado. Quanto mais o mundo fica decadente, mais dele nós temos que nos separar. Antes, por mais separados dele que estivéssemos, ainda havia alguma coisa para aplaudir. Este mundo não tem mais nada para aplaudir. Está ficando sem nada para aplaudir. Estão desconstruindo a educação, desconstruindo a família, desconstruindo a criação. Nega-se tudo. Então é um mundo do qual eu tenho que ficar absolutamente separado. Não é fisicamente separado no sentido das ideias. Não tem nada aí que se aproveite. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, quem já era santo, separado do mundo de antes, tem que ficar mais santo ainda, mais separado do mundo que vai surgindo. É um mundo cada vez mais longe e logo cada vez mais a gente tem que ficar separado. O tempo que nós vivemos é desafiador, irmãos, porque a pressão vai aumentar. Quem é injusto vai ficar mais injusto ainda. Tem gente velha aí de cabelo branco que dava surra no filho se ele viesse com alguma promiscuidade, e agora está batendo palma para as coisas mais grotescas, porque ele vai sendo arrastado pelo curso deste mundo. Era injusto, era ímpio, fica mais ainda. Mas a igreja, que já era separada, o mundo está ficando pior, tem que ficar mais separada ainda. E eu fico pensando, irmãos, como as igrejas vão se portar diante dessa pressão. A Bíblia diz que antes do anticristo virá a apostasia e um grande desvio de pessoas nominalmente cristãs que não vão aguentar a pressão. Se já cederam antes em coisas menores, se de um tempo para cá cederam o que os fundadores das denominações não cederam, imagine nesse novo mundo. Até quando resistirão à pressão? Quando forem privados de outras coisas? A tendência é se modelar, mas nós temos que estar do lado que é mais santo ainda. Mais santo ainda. Veja o que está escrito na carta aos Tessalonicenses. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo de número 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis
o que o detém, ou seja, o espírito do anticristo, ao anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O mistério da iniquidade, que é o espírito do anticristo de que fala João, já opera no mundo, só há um que o detém. Quem é esse que detém? Uma hora é usado um pronome pessoal, outra hora um pronome neutro. Como quando Jesus fala do Espírito Santo lá como consolador. Uma hora ele fala do pronome usando o pronome pessoal, outra hora fala do pronome, fala usando o pronome neutro. Se eu comparo então o uso dos pronomes, ele está falando do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, através da igreja. Note, o espírito do anticristo é apresentado como um mistério da iniquidade. É uma força de deteriorização moral que está operando no mundo. Se é um mistério da iniquidade, é o Espírito que é santo, que detém através da igreja, a quem ele santifica. O mundo está se degradando no mistério da iniquidade, mas a igreja se mantém santa, pela obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele detém isso através da igreja que é santificada. Nós precisamos de duas coisas do nosso tempo: santificação e poder. Santificação para o mundo não nos abalar, e poder para a gente abalar o mundo. E ambas as coisas vêm através do Espírito Santo. E veja que Paulo trata exatamente antes de falar do arrebatamento, em 1 aos Tessalonicenses 4, da santificação. 1 aos Tessalonicenses 4, ele diz assim, a partir do versículo de número 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Lá no verso 13 ele vai falar do arrebatamento, mas antes ele fala da santificação, do Espírito Santo agindo na igreja para santificar. É interessante, irmãos, que a santificação nos livra do ciúme, da inveja, do orgulho, da cobiça, de tudo isso. Mas aqui, nesse texto, curiosamente, a santificação aqui está apresentada como livrar-se de relações sexuais ilícitas, da fornicação. Veja o versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ele trata da santificação em cima só da abstenção da fornicação. Nesse momento em que ele está preparando-se para falar do arrebatamento. Sabe por quê, irmãos? Porque neste momento final, em quem é santo deve ser mais santo ainda, e quem é injusto vai ser mais injusto ainda. Nesse momento final, as pessoas tiraram toda a moralidade da vida sexual. É o grande problema do nosso tempo. Eles ainda dizem que você tem que cumprir a palavra, eles ainda dizem que você tem que pagar as dívidas. A moralidade nessas coisas econômicas subsiste. Você ainda não pode ser um corrupto, fraudar documentos. Mas na área sexual vale tudo. É aonde eles estão tirando a moralidade. Então, sodomia não é mais pecado, adultério não é mais pecado, o que importa é ser feliz, sexo antes do casamento não é mais pecado. Nessa visão, há um movimento para tornar a pedofilia aceitável, a relação sexual com o animal aceitável. Tem um livro chamado Eros e Civilização, de Marcuse, que era da escola de Frankfurt,
que tornou-se um best-seller nos Estados Unidos. Ele dizia: você quer destruir a sociedade ocidental de herança cristã? Então desmantele toda a ética sexual, acabe com toda a moralidade na vida sexual. Então nós vemos um avanço da pornografia. Nada é mais pecado dentro dessa área, como em Sodoma e Gomorra. E é onde mais nós cristãos estamos sendo atingidos na liberdade de expressão. Quando a gente diz é pecado, eles dizem discurso do ódio. Se você condenar quem frauda um documento, quem mentiu para se locupletar, eles dizem ótimo. Mas se você fala alguma coisa na esfera sexual, então você é tido como de discurso do ódio, que quer prejudicar a felicidade das pessoas. A revolução sexual, como chamada, foi para levar paulatinamente a isso que nós estamos vivendo hoje. Então a igreja, no final, vai caracterizar a sua fidelidade por não ceder nessa área. A igreja do arrebatamento é aquela que não vai mudar a sua moralidade sexual. Vai ficar com a Bíblia, vai ficar com a palavra. Afaste-se da pornografia, meu irmão. Porque se você se aproxima da pornografia, você está fortalecendo o espírito do anticristo, o mistério da iniquidade. Você está contribuindo para o mal, além de cometer um grave pecado contra Deus. Afaste-se de filmes e séries que exploram a nudez. Joga essa porcaria de Netflix fora, se for o caso. Quem cria filhos hoje não pode ter isso em casa. Vá assistir coisa antiga, que tem decência e pureza. Não se exponha àquilo que é indecoroso. Jovem, guarde-se para o casamento. Você que é casado, seja fiel à sua esposa, e sua esposa seja fiel a você. E vamos condenar a sodomia, e vamos condenar a pedofilia, e vamos condenar a zoofilia, assim como a fornicação e o adultério. A Bíblia diz: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas com respeito aos adúlteros e aos que praticam a fornicação, Deus os julgará. Existe um mistério da iniquidade operando no mundo nesse sentido. Mas o Espírito Santo resiste através da igreja. Uma igreja santa. Quem é santo, seja mais santo ainda. Vamos ficar de pé. Santíssimo Deus e nosso Pai, guarda o teu povo, a tua igreja, Senhor. Dá solidez, firmeza, santidade, amor por Jesus, Senhor. Uma vida longe do pecado, uma vida na obediência, uma vida na certeza e na expectativa e na esperança do céu. Nós te rogamos isso, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos.